E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pois muito bem, vamos iniciar mais um episódio desse que é meu, que é seu, que é nosso, né? O Apenas Comentando. E hoje, o que eu vim fazer, né? O que eu vim fazer aqui novamente com vocês nesse dia? Para quem não me conhece, meu nome é Rauler, @euRauler no Instagram. Já aproveita e segue o Apenas Comentando também, Apenas Comentando pode. E você que está vindo do YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal, se inscreva no meu canal, na verdade, né? Eu sou sozinho, tô sozinho nesse caso. Se inscreva no meu canal, compartilha, curte, comenta. Você que está vindo pelo agregador de áudio, né, preferido aí, você segue o podcast, olha só que bacana. Segue o programa, me diz aí o que você está achando, dá a sua sugestão, o seu grito, o seu lamento. E outro dia eu tava vendo, né, que rolou essa trend do stories do Instagram, que era tipo assim, você colocar 5 trabalhos que você já fez na sua vida. Não sei se vocês viram isso, tá? E eu achei aquele genial porque eu queria comentar nesse mês do trabalhador, KKK, todo dia, né? CLT, sabe disso? Eu queria falar sobre essa questão do trabalho, na verdade, mas eu queria focar mais nas coisas que eu coloquei como coisas que eu já trabalhei, né? Porque para quem me vê hoje, né, sendo o publicitário, um comunicador, uma pessoa desenvolta e tal, vai achar muito divertido, talvez, eu contar algumas coisas que eu já trabalhei, que eu tentei puxar da minha cabeça, tá? Então bora? Então bora. Antes de mais nada, eu acho que vale aqui um disclaimer, né? Só para um aviso de que nenhum trabalho, né? Vamos deixar claro, nenhum trabalho é maior ou menor do que o outro, tá bom? Só para que eu não comece a falar algumas coisas aqui, ou seja, cancelado em algum momento. Então, para você que está vindo do futuro, já estou soltando essa, e para você que está ouvindo agora, não vou ser cancelado porque eu já estou dando um disclaimer aqui. Nenhum trabalho é menor ou maior do que o outro, mais importante, menos importante. O que importa é você estar trabalhando e estar ganhando seu dinheiro, entendeu? Ninguém tem nada com isso, ninguém paga as suas contas a não ser que você seja o herdeiro, que não precisa se preocupar com isso. Então aí, realmente, eu não quero nem conversar com você. Você não deve nem ouvir meu podcast, você não deve ouvir podcast. Enfim, a gente está aqui, é para isso mesmo. Então vamos lá começar. E aí é o seguinte, vamos lá. Frases, assim, primeiro que eu vou, as ideias, né? Já vou soltar o final do negócio antes do início. Uma das primeiras coisas que eu coloquei lá, a primeira opção de trabalho que eu já tive foi o quê? Vendedor de verdura / DVD pirata. E aí eu peço perdão a Deus, né? Por conta da questão do pirata. Não é legal, né, gente? Mas uma pessoa que né, veio da periferia, onde as oportunidades elas são escassas, e a gente sabe disso, a gente sabe dessa realidade. Eu era muito novo e tal, então assim, sobre o DVD, tá? Não durou muito tempo, mas a verdura aconteceu, na verdade, quando eu era criança, pra você ter noção. A minha mãe, ela tinha uma banca uma banca de verdura na cidade lá que a gente morava. E eu sempre ia com ela, eu e os meus irmãos, a gente nem todos, né? Mas a gente sempre tava lá vendo ela vender e tal, participando daquilo. A gente tinha horta em casa e era muito engraçado porque quando a gente já fazia o home office, né? Na verdade. Então a gente tava lá em casa, tinha a horta nos fundos lá da casa. E aí, às vezes, o pessoal da rua vinha e pedia uma alface, sei lá, uma couve, um almeirão, uma mostarda, sei lá o quê. E aí a gente tinha essas coisas, couve, e a gente tinha um pé de limão também, uma mangueira, o pé, tá? A mangueira, o pé, não a mangueira, a mangueira. A gente tinha o pé de manga e tal. Enfim, muitas histórias, né? Já caí desse pé, já caí não. Meu pai já foi pegar manga lá do pé, e a manga veio direto no meu cucuruco. Então, assim, vocês imaginam a situação, né? Uma criança sendo agredida por uma manga por meio da ação do pai,
né? Sem ser intencional, mas enfim. E, e aí, enfim, depois de grandinho já, aí a gente foi morar, meus pais já tinham se divorciado e tudo, já tinha um tempo já que eles estavam divorciados. E aí minha mãe decidiu que ia empreender nessa, né? Da abertura de novo e tal. E, obviamente, colocou eu e minha irmã para ajudá-la, né? Nessa empreitada. E a gente, obviamente, não queria fazer isso. Por quê? Adolescente, né, gente? Como diria uma podcaster que eu amo de paixão, né? Agora, que é a Camila Frender, não é minha? Adoles. A gente muito adoles ali. E a gente completamente, assim, envergonhadíssimo, né, de fazer, sei lá, de estar ali vendendo verdura na rua e tal. Por isso que eu falei que nenhum trabalho é maior ou menor que o outro, mas quando a gente é adolescente, né, a gente é muito sem noção mesmo, sabe? A gente enfim. E aí, a gente vendia a verdura e os DVDs, e era engraçado porque um amigo meu me perguntou, mas eu não entendi a parte, como é que era você vender a verdura e o DVD e tal. Era assim, gente. De um lado, a banca da verdura. Do outro, a banca do DVD. Não tinha um negócio assim e tal, né? Então, não durou por muito tempo, graças a Deus. Óbvio que eu agradeço, né, gente? Tipo, aquilo trazia um dinheiro e tal, mas a gente não queria, então acabou não durando por muito tempo. E aí eu fui crescendo e tal, me desenvolvendo. E eu lembro que quando eu fiz 18 anos, minha mãe falou assim, você vai trabalhar agora. E eu já tinha formado no ensino médio e tudo mais. E aí eu fui trabalhar. Primeiro que eu não coloquei aqui, mas eu acho que vale colocar. Que o meu primeiro trabalho, entre aspas, oficial, assim... eu consegui numa loja de faixa, sabe essas faixas que desvio do trânsito no dia tal. Pois é, essas faixas eu fui trabalhar numa firma de bairro mesmo, aqui perto de casa, que era um cara que fazia faixa. Gente, e assim, não tô acreditando que eu vou me expor desse jeito. O cara me mandou embora com 5 dias de trabalho. Eu não completei nem a semana. Quer dizer, completei, né? De segunda a sexta. Gente, eu fui mandado embora. Assim, com 5 dias. Acho que foi o meu menor emprego, meu menor tempo num lugar de trabalho que eu já tive em toda a minha vida. Que durou 5 dias. E a minha função ali, cara, era muito simples, entendeu? Eu tinha que chegar... atender telefone, anotar qual que era a faixa que a pessoa queria, anotar as medidas, anotar as coisinhas tudo bonitinho, telefone da pessoa, passar pro dono, né, fazer a faixa e manter ali a recepção organizada. A minha função era muito simples, sabe? Eu não tinha uma engenharia por trás daquilo. E eu consegui ser mandado embora assim mesmo. Mas aí, né, voltamos, né? Eu era jovem. Eu não era jovem como os jovens de hoje, né? Ou os jovens de antes de mim, que eram mais esforçados. Eu não era esforçado desse jeito. E aí eu, tipo, taquei o foda-se e fazia o que eu queria, entendeu? Ali. E não durou muito tempo, obviamente. O cara me mandou embora, agradeceu por tudo e eu fui embora. E aí depois de um tempo a minha mãe conseguiu, olha só gente, como eu era um menino mimadinho, né? Minha mãe conseguiu pra mim um emprego numa retífica de automóveis. E eu fui trabalhar de ajudante geral. Eu nem sei, na verdade, se esse cargo existe. Ajudante geral, sabe? Eu não sei se esse cargo existe de verdade. Porque o que faz um ajudante geral? Ele ajuda no geral. Então assim... preciso que você pinte um armário. Vai lá e pinta. Eu já fiz isso lá na função. Preciso que você, no caso da retífica, né? Eu preciso que você faça o jateamento do bloco do motor. E eu ia lá e fazia o jateamento do bloco do motor. Que era muito legal. Tinha uma cabine lá que eu botava a mão numa luva, tipo uma estufa, sabe? Eu ficava jateando horas. Ficava ali, ó, viajando na maionese enquanto jateava o bloco do motor. E olha, gente, é uma coisa muito de hétero, né? Porque assim, eu falando sobre bloco do motor, o cabeçote do motor,
que era uma retífica, obviamente, e eu ajudava no geral. Então eu fazia isso, eu limpava, eu lavava o bloco do motor, eu fiz muita coisa com o bloco do motor, tá? Lavei, jateei, botei lá para poder aguardar e não sei o que e tal. E foi uma das experiências assim, mais traumatizantes, tanto para mim quanto para minha família, minha mãe principalmente. Minha mãe ficava tristíssima quando eu chegava em casa, porque eu chegava em casa imundo, porque eu trabalhei numa retífica, né? Então mecânica, óleo diesel, graxa, o dia inteiro, botina, calça, imunda. Eu cheirava óleo diesel, minhas unhas eram todas manchadas ali de graxa, enfim. Foi um dos momentos mais, assim, marcantes da minha vida profissional e da minha mãe também, com certeza. Minha mãe deve ter ficado super arrependida de ter me arrumado um emprego desse. E, cara, hoje em dia eu fico pensando, se eu tivesse me esforçado, talvez eu teria entendido sobre o motor, sobre o carro e tudo. Mas, novamente, não era uma coisa que eu queria fazer. Então, eu não demonstrava interesse naquilo, tá? Mas eu acho sensacional a forma como eles trabalhavam, as ferramentas que eles utilizavam, o cálculo que eles faziam. Eu achava genial aquilo. Mas não durou muito tempo. E aí o terceiro cargo que eu trabalhei, né, não foi nessa empresa, já vamos mudando de empresa novamente, foi de auxiliar de produção. E aí tem um plot twist dentro dessa empresa que eu fui auxiliar de produção, porque eu entrei como auxiliar de produção e fiquei, sei lá, em torno de 6 meses como auxiliar de produção, por aí. E aí teve um processo seletivo que aconteceu interno, um processo de recrutamento interno, para vaga de assistente de logística dentro da mesma empresa, só que aí era numa área mais administrativa, era algo que me chamava mais atenção. E foi engraçado porque a pessoa que me indicou para participar do processo já era da logística, já era do administrativo. E aí a gente já trocava ideia porque ele ia todo dia na produção levar a programação da produção do outro dia e eu tava ali trabalhando e tal, e a gente trocava essa ideia, ele me falou, eu fui, fiz o processo, passei, fiquei nessa empresa no total aproximadamente 2 anos, quase 3 anos nessa empresa e só saí porque me mandaram embora, né? Mais uma vez sendo demitido, mas foi por cortes de pessoal, né? E, na verdade, depois eu descobri que eu tinha 2 chefes, né? Um dos meus chefes já tinha pedido minha demissão. Olha pra você ver, né? Como o inimigo é sujo. Já tinha pedido minha demissão, só que aí a minha chefe não quis, tipo, lutou a meu favor. E aí não me mandaram embora naquela época. Aí eu saí de férias, linda, né? Plena, saí de férias, viajei, não sei o quê. Quando eu volto de férias, eu sou mandado embora. Né? Eu trabalhei meio período, não me mandaram embora nem logo de cara. Me mandaram embora, me fizeram trabalhar meio dia e eu fui almoçar. Niki, eu voltei, já me mandaram embora. Né? Eu vi a folhinha amarela e ali eu soube que eu tava rodando igual um peão da casa própria. E aí não fiquei nessa empresa, fui mandado embora. Inclusive eu tenho até saudade dessa época, foi uma época muito legal de desenvolvimento profissional mesmo, sabe? Tipo, eu tava querendo aprender mais sobre essa área da logística e tal, mas aí acabou que não rolou. Eu entrei no Cefet também, né, na mesma época e fui estudar estradas. E a última profissão que eu coloquei aqui, né, coisas que eu já trabalhei, foi de técnico em estradas, não exatamente como técnico em estradas, mas na área, né. Então eu trabalhei numa empresa que fazia levantamento topográfico e aí a gente fazia as plantas topográficas. Gente, eu sou muito... é vasto, tá? É um leque aqui. Aqui é um leque de profissões, entendeu? E aí eu trabalhei como técnico ali naquela empresa. A gente ficava... Era um trabalho assim, que você fazia sentado o dia inteiro no computador, ouvindo música no fone de ouvido e ninguém falava com ninguém. E, cara, isso era maravilhoso. Eram raras as vezes que a gente trocava ideia mesmo, de parar e ficar pipipi. Porque a gente estava concentrado em fazer o rolê ali no AutoCAD, que era a ferramenta que a gente usava. E aí eu saí de lá porque eu consegui um outro estágio. Na época eu ainda estava no Cefet, então eu consegui um estágio dos sonhos, né? Que era uma empresa de engenharia, de loteamento. E eu fui como estagiário de projetos e foi lindo porque eu ia trabalhar
E aí eu trabalhava de 8 às 3, mais ou menos, 2h30. E eu ia pro Cefet com o uniforme da empresa. Para chegar no Cefet mostrando para todo mundo que eu tinha conseguido um estágio sim, entendeu? Era uma coisa de uma infantilidade, de um espírito de quinta série gigantesco. Mas a gente fazia isso, né? Conseguia o estágio, o uniforme da firma, a gente ia. Hoje, eu tenho horror de uniforme de firma. Uniforme de empresa, de um modo geral. Quando fala assim, no dress code, né? Que a gente não precisa ir com uniforme, eu fico radiante. Mas às vezes sinto falta, né? Porque você vai repetindo roupa, né? As pessoas acham que você não tem roupa para roupa diferente. Mas esse é um outro papo, né? Que aí cada um paga suas contas e eu uso a roupa que eu quiser, sim. E então eu trabalhei nessa empresa de loteamento como estagiário na época, eu ia ser contratado e depois eu fui embora para São Paulo. Longa história, lá no meu canal do YouTube eu falo um pouco sobre isso, mas depois eu posso falar sobre isso aqui, caso seja necessário e relevante para a audiência. E fui para São Paulo. E aí outras coisas que eu já trabalhei também, eu trabalhei como assistente administrativo com foco em mídias sociais. Isso não existe, mas eu trabalhei disso. Eu fazia cobertura fotográfica do lugar que eu trabalhava, quase que eu falo o nome, por pouco eu não falo. Fazia cobertura fotográfica dos eventos, dos treinamentos, ministrava uma das aulas do treinamento, que era a aula de boas-vindas, eu tinha essa capacidade. E aí, assim, trabalhei lá, depois trabalhei num como chama, gente? Esqueci, um sindicato aí de não sei o quê. Não durou muito tempo, porque eu tava cobrindo buraco, então não durou muito tempo. Olha só, né? Ia falar 5 coisas e tô aqui sumindo em toda a minha vasta experiência no mundo do trabalho, na minha carreira. E aí, deixa eu até ver aqui, ó. Se eu não tô esquecendo nada, não tô esquecendo nada. Já estourei e extrapolei aqui. E assim, nossa, gente, pelo amor de Deus, sabe? Já fiz muita coisa. Eu tenho 30 anos, né? Então a gente pode colocar esse ponto aqui para quem achou, e aí já vem a ironia, né? O meu deboche. Para quem achou que eu não ia fazer nada na vida, você estava muito enganado. Eu trabalhei bastante, assim, umas coisas muito aleatórias mesmo, sabe? Umas coisas que eu já quis trabalhar, por exemplo. Não é que eu já quis, mas uma curiosidade. Rua de lazer, sabe? O animador ali da rua de lazer, porque eu não tenho paciência. Então eu fico imaginando que eu seria tipo a Xuxa, quando ela apresentava o programa lá nos anos 80, que ela pegava e gritava com as crianças. Seria eu, entendeu? Na cama elástica, num castelo de balão. E aí, assim, um caos total. E eu trouxe para vocês as experiências que eu já tive no mundo do trabalho. Várias coisas, vários momentos e várias experiências e coisas que eu vou levar para a vida, porque são muito distintas, né? Eu comecei falando de vender verdura, fui passando por logística, por ajudante geral numa retífica de automóveis, os jobs que eu tenho até hoje, cantor de casamento, e aí é outro rolê, tá? Que a gente também pode depois dar uma dissertada sobre isso. Cantor de casamento, gente, casamento, evento é o que há para ter história, tá? Então, muitas coisas legais, mas eu queria fechar com vocês aqui com algumas frases sobre trabalho que me dão ranço. E aí eu pensei, por que não levar para os meus amiguinhos, para eles poderem talvez concordar ou discordar com isso. Algumas dessas frases eu até já usei ou já falei em algum momento sobre essas frases e eu vim trazer para vocês, tá? Vamos começar então com a primeira frase. O trabalho dos sonhos existe e é o seu. Em algum momento, ele foi tudo o que você mais quis. Por isso, valorize. Assim, eu meio que concordo e não concordo, porque eu acho que o trabalho dos sonhos existe, é o seu. Assim, se você está no seu trabalho e você não ama o que você está fazendo, ou você não se sente 100% realizado no que você está fazendo,
não é o trabalho dos sonhos, né? Você está ali para pagar contas, então você está vendendo a sua hora de trabalho, recebendo um salário e vivendo para pagar contas, né? Então, em algum momento ele foi tudo que você mais quis, valorize? Talvez sim, entendeu? Mas não vou ficar discorrendo muito sobre essa frase não, porque eu já pensei essa frase que fazia mais sentido para mim em uma época mais remota. Aí a segunda é: se você não ama mais o seu trabalho, peça o divórcio. Sem paixão, nada vai pra frente. Aí o meu questionamento é: se você não ama mais o seu trabalho, peça o divórcio, quem vai pagar a pensão então? Porque alguém vai ter que pagar as contas, né? Pra hoje, o que eu tenho pra te dizer? Se você não ama o seu trabalho, segure a onda e procure outra coisa. Enquanto isso, não tem o que dizer. Se você não ama o seu trabalho, mas você é um CLT fudido que precisa pagar as contas, meu filho, vai trabalhar sim, vai pagar as contas e uma hora as coisas vão se encaixar, tá bom? Fica triste não, fica tranquilo. A terceira frase: escolhe um trabalho. Eu vou ler do jeito que eu peguei, tá? Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia na tua vida. Essa é a clássica, né? Todo mundo já pensou essa frase, já falou. Tipo assim, faça o que você ama e você nunca vai trabalhar na sua vida. É aquele negócio, faça o que você ama e você vai odiar qualquer coisa. Eu não discordo muito dessa frase, na verdade. Porque eu acho que quando você gosta do que você faz, você ama o trabalho que você tem, você vai trabalhar sim, talvez você vai trabalhar muito mais, só que no final do dia vai ter aquela sensação de assim, véi, que delícia, né? É o que eu quis fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer, e por mais cansado que eu esteja, tá valendo a pena. E aí eu vou para uma parte de que é tipo assim, quando você trabalha para você, sabe? Porque tem uma romantização muito grande das pessoas falarem assim: não, eu vou dar minha vida pela empresa, vou dar minha vida pelos resultados e tal. E eu, sinceramente, cara, só trabalha, entendeu? Vai morrer por empresa, burnout. Vamos botar a mão na consciência de que quando a empresa quer te mandar embora, ela estala o dedo e você vai ser mandado embora. Então, assim, entregue o seu melhor, mas não morra por isso, entendeu? Se você estiver trabalhando pra você, tipo assim, empreendedor, né? Tá trabalhando pra você, pro seu negócio, é uma coisa. Agora, tá trabalhando pra uma empresa, tá ali se matando, não é tão valorizado, não está conseguindo sair no momento, faz o seu ali de 8 às 18, enfim, segunda a sexta e vai embora, entendeu? Não se dê tanto ao trabalho, porque senão você não vai ter vida para gastar o dinheiro do salário, né? E acabei de soltar uma frase aqui e você fique com essa. Agora, essa é para vocês, ó. Se A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. O trabalho é X, Y é o lazer e Z é manter a boca fechada. Eu não consegui até hoje, tem 3 dias que eu escrevi o roteirinho desse episódio e eu não entendi até agora o A mais o X mais o Z. Então eu não vou nem comentar, porque eu não vou entrar nessa conta, porque eu tô perdido. Entendeu? Mas assim, ó, eu entendi a parte do manter a boca fechada. Então, mantenha a boca fechada para você não se dar mal, né? Porque o A é o sucesso e o X é o trabalho e o Y é o lazer. O que você vai fazer com isso? Problema seu. E para fechar o nosso episódio, eu queria sair com essa frase, que ela é um hino para nós, que é: que o teu trabalho seja Peraí que eu tô sendo possuído aqui. Que o teu trabalho seja perfeito para que, mesmo depois da tua morte, ele permaneça. Gente, essa aqui pra mim é a mais coach de todas, né? Tipo, é o legado. Mas eu gosto dessa frase, né? Porque, tipo assim,
Eu não vou colocar o perfeito, né, como algo que tem que ser percorrido. Eu acho que feito é melhor que perfeito. Mais uma frase pra você. Mas depois da tua morte, que ele permaneça, é interessante, né? Por exemplo, eu acho que minha cabeça fica muito como firma, empresa e tal, não sei o quê, mas eu tô pensando em artista agora, tá? Então, Michael Jackson. O cara deixou um legado. Mesmo depois da morte dele, ele lançou coisas que já tinham ficado gravadas, mas mesmo depois da morte dele, o trabalho dele permaneceu, né? Então, assim, teve uma continuidade, teve um depois, enfim. E isso é muito, muito legal, né, da gente pensar. Então é isso, gente. Não tenho muito mais o que me delongar aqui. Eu acho que foi o suficiente. Agradeço a vocês por terem ouvido. Comenta aí o que você achou. Você que está vendo no YouTube, comenta o que você achou. Você que está no Spotify, comenta lá no Instagram, @apenas comentando pode. Comenta o que você achou. Show. Tá igual eu falando História no outro episódio. O que você acha disso, né? Qual que é a sua opinião? Gostas do trabalho? Gostas do que fazes? Sente-se realizados? Né? São coisas para pensar, são coisas para refletir, né? Então, muito obrigado por ter ouvido até aqui, por ter assistido, você que assistiu, o meu rosto aqui, minha cara. Fico muito feliz de estar retornando aos palcos, né? E não sei quando esse episódio vai sair, mas vai sair no momento que você está ouvindo, ele, né, está no ar, como você pode perceber. Então é isso, gente, não vou delongar não. Um beijo, até o próximo episódio do Apenas Comentando. Uhul.